Olá pessoal, na nossa aula passada nós implementamos o nosso formulário que vai servir para configurar o nosso banco de dados. Então nós criamos o nosso formulário e agora nós precisamos implementar as funcionalidades do mesmo. Então aqui pessoal, qual vai ser o objetivo? O objetivo vai ser o seguinte: na pasta do nosso sistema eu vou criar um arquivo txt que vai armazenar todos os dados do banco de dados. O botão salvar, pessoal, então vamos começar com o botão salvar. Qual o objetivo dele? Na hora que o usuário clicar em salvar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os dados da tela e vamos gravar neste arquivo que fica neste arquivo que fica na pasta do nosso programa. Como nós vamos fazer isso? Então, pessoal, aqui no salvar, nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu já havia programado esse código antes. Eu vou criar um objeto do tipo StringWriter. Esse objeto, pessoal, o objetivo dele é trabalhar com arquivos. No caso, eu vou criar um arquivo texto ou vou abrir um arquivo texto. Então, quando eu crio o meu objeto, caso o arquivo configuracão banco.txt não exista, ele vai criar esse arquivo. Então, se for a primeira vez que você estiver executando o salvar ou o seu sistema, ele vai criar esse arquivo para você. True, se eu não me engano, é para você informar que você vai poder editar esse arquivo e o tipo de codificação que você vai utilizar no texto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou mandar escrever uma linha no meu arquivo. Qual linha? A linha referente ao endereço do servidor, uma linha referente ao banco de dados, ao usuário e à senha. Então aqui, pessoal, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos criar um try antes. Vamos colocar tudo isso aqui dentro do try. Então, olha lá. Se funcionar, maravilha. Vamos mostrar uma mensagem. Arquivo atualizado com sucesso. Pronto. Caso ocorra algum erro, vamos pegar esse erro e vamos mostrar a mensagem de erro na tela. Pronto. Então, o nosso salvar, pessoal, ele faz o quê? Ele cria um arquivo texto ou abre um arquivo texto. Onde esse arquivo vai ser criado? No lugar que o seu executável se encontrar. Então, onde eu colocar o executável do meu programa é onde ele vai criar o arquivo texto. Com isso, não preciso me preocupar em indicar o caminho, apenas o nome do arquivo. Vou gravar todos os dados nesse arquivo e vou fechar o arquivo. Se der algum erro, eu mostro uma mensagem de erro. O E nós não podemos utilizar porque ele está sendo usado aqui. Vamos colocar erro, pessoal. Então, erro, pronto. Vamos testar. Reparem, eu já havia aberto a pasta do debug que não tem arquivo texto algum no meu projeto, pessoal. Agora vamos rodar o nosso programa. Olha lá, ferramentas, configuração, servidor, banco de dados, usuário e senha. Salvar. Arquivo atualizado com sucesso. Vamos olhar agora na pasta do debug. Olha lá, o arquivo texto com todos os dados inseridos. No caso, eu escrevi usuário com
acento, pessoal, ele não reconheceu o caractere devido à codificação. Porém, olha lá, nós não vamos utilizar acentos com nome de usuário, tá? Então já conseguimos fazer o que, pessoal? Criar um arquivo texto e armazenar as informações do nosso banco de dados nesse arquivo texto. Maravilha! Agora vamos fazer a seguinte coisa. Isso já está funcionando. Vamos fazer isso aqui agora, pessoal. Vamos voltar para o nosso programa. Vamos selecionar o nosso formulário. Em propriedades, vamos implementar o evento load. Por que implementar o evento load, pessoal? O evento load vai servir para quê? Ele vai acessar os dados do meu formulário, ou melhor, os dados do meu arquivo texto, e vai preencher esses dados na tela. Então, eu vou copiar tudo que eu havia feito no botão salvar e vou colar aqui no meu load. Essas linhas do write eu não vou utilizar mais. Agora, pessoal, eu preciso ler os dados que estão dentro do meu arquivo. Então, pessoal, me desculpem, nós não vamos utilizar mais o Stream Writer. Nós não vamos utilizar o Stream Writer. Nós vamos utilizar agora o Stream Reader para ler o nosso arquivo texto. Tá? Antes disso, só para mostrar para vocês, antes de nós continuarmos, eu adicionei a biblioteca I/O no nosso projeto para conseguir utilizar o Stream Reader e o Stream Writer. Então aqui o Stream Reader, eu devo informar o nome do meu arquivo. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, os parâmetros. Stream Reader, fazer o caminho, é isso mesmo. Stream Reader, qual o caminho? Vamos pegar o caminho aqui, configuração, pronto. E agora, pessoal, com o Stream Reader em mãos, eu consigo ler esse meu arquivo texto. Então, se eu colocar aqui, ó, eu tenho a opção Read Line, que ele vai ler linha a linha desse meu arquivo. Então, reparem, olha lá. Aqui eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a seguinte coisa. txt servidor.text vai receber o quê? A informação do meu arquivo. Arquivo.readLine. Então, olha lá. Vou ler uma linha e guardar essa linha onde? No meu txt, correspondente a quem? Ao servidor. Vou ler a outra linha e vou colocar no banco. Vou ler a outra linha e vou colocar no usuário. E ler a outra linha e colocar na senha. Feita a leitura de todos os dados que estão no meu arquivo texto, eu posso fechar o meu arquivo. E aqui eu não preciso mais da mensagem. Então, olha lá, vou apagar a mensagem. Vamos testar, pessoal. Vamos ver se funciona. Então, na hora que eu for abrir o meu formulário, ele vai ter que mostrar todos os dados já na tela. Funcionou. Então, aqui eu vou mudar, ó, o usuário. Vamos salvar. Atualizou o nosso arquivo. Vamos fechar e abrir novamente. Configuração do banco de dados. Olha lá. Ele abriu o nosso banco de dados. Só que não atualizou o registro, pessoal. Vamos fazer de novo, ver se eu errei alguma coisa. Salvar. Registro atualizado com sucesso. Configuração do banco. Então, vamos verificar o que aconteceu para ele não atualizar a minha linha, pessoal.
Deixa eu só conferir aqui no meu arquivo. Configuração do banco de dados. Detalhe, olha lá, ele atualizou sim, ó. Ele foi reescrevendo todos os dados. Então, toda vez que eu mandava salvar, ele salvava, colocava nas linhas seguintes. Eu não quero que isso aconteça, pessoal. Eu quero que toda vez que ele for gravar os dados, o arquivo seja recriado novamente. Então, vamos alterar o nosso salvar. Olha lá, o nosso salvar eu não posso. Deixa eu ver se ele possui algum método para apagar o conteúdo que existe dentro do arquivo texto. Não tem. Então vamos ver outra coisa aqui. Vamos ver a criação dele. Então, pessoal, vamos apagar aqui esse arquivo e vamos ver os parâmetros do nosso construtor. Então, eu vou, para não perder todos os dados, vou dar um Ctrl X aqui e vamos olhar os construtores que existem para o StreamWriter. Então, olha lá, o primeiro construtor eu passo apenas o nome, aí o string, né, já é um arquivo. Aqui eu passo o caminho e aqui, pessoal, detalhe, olha lá, vamos ver aqui. A opção 4. Além de eu passar o caminho, eu passo um valor boolean que vai indicar se eu vou recriar esse arquivo ou se eu vou abrir o arquivo e permitir que a pessoa continue inserindo os dados no arquivo. Então, na realidade, pessoal, na hora que nós implementamos, esse true aqui corresponde ao quê? Ele vai indicar se eu vou dar um append no arquivo, quer dizer, vou continuar inserindo valores na primeira linha válida, ou se eu vou recriar o arquivo. Então, eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou colocar aqui false, e também eu não vou informar o padrão de codificação. Com isso, a codificação que vai ser utilizada no arquivo texto vai ser a codificação padrão do seu sistema. Então, eu vou informar apenas o caminho do arquivo e opção false, que é para ele, caso o arquivo exista, ele recriar o arquivo. Porque nós vamos atualizar. Então, vamos testar novamente. Olha lá, ferramentas, configuração do banco de dados. Vou mudar o usuário. Colocar banco, colocar salvar. Vou novamente, configuração de dados. Olha lá, funcionou agora. Então, pessoal, nós conseguimos fazer o que nessa aula? Conseguimos fazer com que o nosso formulário armazene o nome do servidor de banco de dados, o banco de dados, o usuário e a senha em um arquivo texto. Agora, nós vamos ter que fazer o que? O nosso sistema, toda vez que ele for fazer uma operação no nosso programa, que vai trabalhar com banco de dados, como por exemplo, olha lá, vamos abrir aqui o cadastro de categoria. Cadê? Deixa eu achar aqui cadastro de categoria. Olha lá. Toda vez que eu vou salvar um dado, o que ele faz? Ele cria o meu modelo. Deixa eu ampliar aqui a tela. Ele cria o meu modelo, cria a minha conexão e passa o que, pessoal? Passa os dados da conexão. Então, eu preciso fazer com que ele receba o que? As informações que estão nesse meu arquivo texto. Vamos ver se já deu tempo. Nós já estendemos muito, pessoal. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.